Bom dia a todos vocês, hoje é 24 de agosto de 2016. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade pela médium Ivone do Amaral Pereira, e é um livro que, apesar dela ser uma médium, mas não é um livro psicografado como outros livros dela, mas como o título já diz, Recordações da Mediunidade. Ela está contando para nós fatos da sua vida como médium, como contou também no primeiro livro, o estudo que fizemos com vocês, o livro Devassando o Invisível. Tá certo? Nós estamos dando continuidade ao capítulo Reminiscências de Vidas Passadas. E se vocês lembram o último estudo, nós tínhamos trazido aqui para vocês que a Dona Ivone contava da ligação afetiva profunda que ela tinha com um espírito que trabalhava como médico no mundo espiritual, mas que tinha sido seu marido. Era o Roberto, Dr. Roberto de Canalejas. Esse marido, certo, ficava com ela o tempo todo, acompanhou a reencarnação dela, acompanhou a sua própria infância, da Dona Ivone, né? Pequenininha, já estava com ela, influenciava, que é onde a gente parou a leitura, influenciava a psicografia da Dona Ivone por inspiração. A Dona Ivone tinha 12 anos de idade e ela escrevia textos que ela chama profano. Por que profano? Porque não tinha conteúdo espírita. Mas Roberto de Canalejas era um espírito bom, certo? Era um espírito culto, um espírito bom. Não é porque a cultura, ou seja, a ciência, a inteligência, às vezes não se caminha de braço dado com a bondade. Mas ele também era um espírito bom. E era um espírito culto. Um espírito que tinha sido médico no final do século XVIII. Foi marido dela, século XIX, perdão. Foi marido dela e é onde começa todo o drama da Dona Ivone quando ela cometeu suicídio. Tá bom. Então ela tá contando pra nós essa vivência dela, essa ligação, tá? Com o Roberto de Canalejas, tá certo? Vamos lá. Então aqui, ó, ela tinha dito aqui pra nós que era como um noivo, um esposo, amante que morrera e não se conformava com a separação. Aos 12 anos de idade, já eu produzia literatura profana. Então, como eu dizia para vocês, produzia literatura profana sob seu controle mediúnico. Essa entidade nunca produziu literatura doutrinária, embora me concedesse copiosa literatura profana. Sem, contudo, eu mesma estar muito certa do fenômeno. Sob o seu influxo, eu escrevia febrilmente, sem nada pensar. Completamente desperta, sem orar previamente, apenas sentindo o braço impulsionado pela força incontrolável. Essa colocação dela nos faz compreender que o fenômeno mediúnico ele ocorre a pessoa se preparando ou não, a pessoa fazendo uma prece ou não. Se ela tiver boas sintonias, ótimo. Se ela não tiver boas sintonias, é um problema. Então, o fenômeno mediúnico ocorre independente da posição religiosa do indivíduo. Então, independente dele ser budista, espírita ou protestante calvinista, o fenômeno mediúnico ocorrerá, porque é inerente no ser humano, certo? Então, ocorre independente do perfil religioso do indivíduo. Tratava-se de estilo literário, vivo, apaixonado, veemente, muito positivo. Impossível de pertencer a uma menina de 12 anos de idade. Ao que parece, a dita entidade fora literato e poeta. E posteriormente, essas produções mediúnicas foram publicadas em jornais e revistas do interior, sem todavia ser esclarecida sua verdadeira origem.
Explicava a ele, então, que me preparava para futuros desempenhos literários espíritas. Assim, pois, a atuação da entidade Roberta exerceu ação poderosa sobre o meu caráter, porque ela estava dizendo assim, que se era possível um espírito que nos ama, que nos quer bem, ter em nós uma determinada influência a ponto de criar uma obsessão. Vocês acham que isso é possível ou não? Vamos conversar agora. Mesmo tendo ações assim, vamos dizer assim, a intenção é boa, olha só, ele escrevia coisa boa, né? Tava preparando ela para a psicografia. Mas vocês acham que é possível isso? Bora lá, vamos participar, vou esperar. Que o espírito, apesar do seu amor, exerce em nós um determinado, vou dizer assim, um poder magnético de gerar uma obsessão? Isso é possível? O que é que vocês acham? A Eliana diz que sim. Quem mais? Dudu, Sereia, Andréia. Dudu diz que não. A Mara diz que sim. Adel, o que é que você acha, Adel? Silvia. Eliana disse que tudo demais é um problema. Tudo que sai do equilíbrio, né? Quem mais? Eucimar, bem-vindo, bom dia. Bora lá, meninas. Florzinha. Jandira. Que mais? Causa problema ou não? Só que nos ama pode criar uma obsessão? Pode. Que não é nefasto no sentido que ele não vai causar um dano porque ele quer te prejudicar, como, vamos dizer assim, uma obsessão comum, e ele agiria por influência. Né? Ele influencia. No caso, por quê? Agora nós vamos entender o caso da Dona Ivone especificamente, tá certo? Então ela diz aqui, ó. Assim, pois, a atuação da entidade Roberta exerceu ação poderosa sobre o meu caráter. Quantos anos ela tinha? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção na leitura. Quando ela escrevia os textos, ela tinha quantos anos? O primeiro que me disser vai ganhar um biscoito lindo para aquecer-se. Dudu disse que 50 e tantos. A Adel disse 12, tá vendo? 12 anos. Então a Adel não precisa do chocolate porque tá calor pra ela. Tem que ser um do Brasil, né? Porque o pessoal tá com frio. Pois é, né, Dudu? Com 12 anos de idade. Então 12 anos de idade não é criança ainda, não é adulto. Certo? É ainda criança. As crianças ficam sob um comando energético do adulto? Fica. Não é? Porque a criança, normalmente, ela caminha na psicosfera dos pais. Normalmente, né? Logicamente, via de regra, na formação do caráter, que tem de coisa, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. O adulto, ele exerce um poderio sobre uma criança, né? A criança se inibe com o dizer do adulto, via de regra, mas normalmente é assim. Vocês imaginem com uma determinada autoridade magnética, por causa da sintonia dos dois. Esses dois espíritos, a Dona Ivone encarnada e o Roberto de Canalejas, são espíritos afins há séculos, certo? Então, por muitas experiências reencarnatórias, a Dona Ivone teve ligação afetiva com o Roberto. E esse afetivo, eu entendo literalmente entre homem e uma mulher. Certo? Então, qual é a maior intimidade entre um casal? São ligações magnéticas profundas. É verdade ou não é? Me lembra um companheiro nosso espírita que dizia que vínculo feito não se destrói. E ele tá certo. Por mais que nós desejarmos destruir vínculos, não se destrói vínculo, porque o indivíduo
tende a evoluir para Deus e amar todas as criaturas. Então, esse vínculo feito é um vínculo de ligação energética. Então, ele tinha uma ligação energética com ela profunda, porque também se amavam. Então, não era só o fato de serem companheiros de um passado, mas porque nutriam entre eles o amor e a paixão. Eles eram muito passionais, os dois, tá certo? Então, a Dona Ivone vai dizendo que a atuação da entidade Roberta exerceu ação poderosa sobre o meu caráter. Ela tinha 12 anos, a criança não está com formação de caráter. Não é aos 14 anos, mais ou menos, 6 meses mais, 6 meses e menos, que o despertar da glândula pineal, certo? A glândula pineal lá, vocês lembram dela? Pois é. Essa glândulazinha, ela quando desperta no adolescente, ela diz assim, vai que ele cresceu. Então ele manda uma mensagem para todas as suas outras glândulas dizendo que você tá ficando adulto. E aí os hormônios no seu sangue, que é quando você realmente tem aquele crescimento, que é a adolescência de fato, né? É quando o indivíduo, o espírito vai acordando para a sua existência material, de verdade. Então, o caráter que tinha que trazer completa-se. Tanto é assim que depois dos 14 anos, o que a gente conseguiu educar bem, senão a gente vai ter que reeducar. É quando começa a reeducação do próprio filho, né? Vamos dizer, do próprio jovem, enfim. A fase da puberdade, né, Dudu? A Eliana colocou ali pra nós. Ju, com essa idade, 12, comecei a ouvir os espíritos e para mim foi muito difícil no começo, pois eu era católica e minha mãe mandava eu não falar pra ninguém e mandava eu orar para as almas sofridas. Agora imagina a confusão. Puxa, Eliana, pois é, que situação, né? Então a sua mãe ficava insegura, mas ao mesmo tempo ela te dava a orientação correta de orar, né, para as almas sofridas, mas ela não sabia nem para onde correr, que coisa, né? Isso é uma confusão muito grande. É por isso, Eliana, que nessa idade se caracteriza muito a mediunidade, que depois, por exemplo, não se sabe se vai se efetivar mesmo. Por exemplo, a pessoa pode ficar na idade adulta, chegar a ser adulto e não ter uma mediunidade mais ostensiva quando tinha na adolescência, por exemplo. Não ficar caracterizada. Já tem outros que começam e fica mesmo, né? E tem só amadurecer essa mediunidade que vai adiante. Por causa dessa sensibilização, dessa fase adulta, desse despertar hormonal, dessa antena que nos conecta com a espiritualidade. O Dudu colocou ali pra gente. E no caso de uma criança de 5 anos começar a ter evidência, isso não seria precoce? Ver, ouvir nessa idade? Dudu, olha bem. Se isso acontece com a criança com 5 anos, a gente tem que partir para um princípio que foi Deus que permitiu. E se Deus permitiu, tá certo. A questão é precoce? Porque é uma coisa que começa para lidar com isso, não é fácil. O problema não. O fato é que é um fenômeno natural. Por quê? Porque a criança, ela fica como se ficasse em desdobramento. Dudu, esse cara sou eu. A criança fica como se ficasse em desdobramento, não é isso? Então a criança não está acoplada, vamos dizer assim, no corpo. Então a criança estando em desdobramento, ela tem evidência. Só que isso pode continuar até a fase adulta ou pode desaparecer, certo? Com 7 anos também, a criança também pode não ver mais nada, já dos 7 anos. Ou pode só começar depois dos 12. Não, Dudu, você desdobra. O seu desdobrar, bem, não é uma questão de dormir. Porque a gente entende desdobrar, eu dormir e sair. Não. Você vê com os olhos da alma. É uma questão de desdobramento. Tá no livro dos médiuns, né? Porque
É porque eu não tenho câmera, né? Não dá pra poder fazer movimento pra vocês verem. Mas ainda bem que não tem câmera, pra vocês não terem que ficar vendo minha feiura. Vamos e botem as suas duas mãos. Todo mundo com a mão assim juntinha, como se fosse pra fazer prece. Colocaram? Agora afaste um pouquinho na mesma direção. Afastou? Isso é o desdobramento. Esse espaço que tá entre uma mão e outra é o espaço que fica no desdobramento. Então, durante o dia, nós temos vários piques de desdobramento. A gente, em vez de ficar assim juntinho, a gente tá afastadinho. Então, quando a gente tá afastadinho, acontece um monte de coisa que eu não vou enumerar agora. A gente poderia fazer um estudo só disso, tá? Mas é através desse afastadinho que a gente tem percepção da vida espiritual. Então, isso pode crescer com a criança, ou como pode a criança nos 7 anos acoplar, não ficar mais tão afastada, certo? Porque a criança fica bem afastadinha, vamos dizer assim. Tem a percepção maior. Então ela pode estar bem acopladinha, de vez em quando ela dá uma afastadinha assim, mas nada assim ao ponto de ver espírito. Certo? Ela pode ter assim uma sensibilidade para uma coisa, para outra, mas nada para ter, ver espírito de verdade, vamos dizer assim. Então, isso pode ir para a idade adulta e o indivíduo na idade adulta continuar, porque aquele fenômeno se caracterizar, ficar forte naquilo. Ou pode ser que a pessoa deixe a evidência e passe para um outro lado da mediunidade. Já tem outros médios que tem tudo, como a Dona Ivone, e tem tantos aí, né? Tinha de tudo a mais, de tudo de pio. Em relação à mediunidade. Então, tem médium que se caracteriza mais num ponto: psicofonia, psicografia, evidência, pictografia. Perdão, gente. Entendem? A Eliana colocou ali pra gente: a minha ficou até hoje, mas hoje tudo tranquilo e adoro dialogar com eles. Também depois de 38 anos de trabalhos e estudos na nossa casa espírita, graças a Deus. Então, deu continuidade, se caracterizou nisso, né, Eliana? E você apresentou mais outras tendências com a mediunidade, com a psicografia, psicofonia, ou você ficou ligada mesmo assim à vidência? A nossa Andréa colocou ali: a minha filha, quando estava com 3 anos, ela dizia ver o Depó, que era um amigo que ia brincar com ela. Era tudo muito natural, já que eu, com conhecimento da doutrina, acredito que o problema é como a família lida com as crianças e tem essa percepção. Depois sumiu tudo. Pode sumir. E como pode ficar? A minha filha já me fez entender isso várias vezes. E eu não sei se vai ficar. É engraçado isso. Normalmente ela se refere como criança, que é tão natural, né? Diz assim: eu tô brincando assim, brincando com água, bagunçando. Eu tô brincando aqui com fulana. Não me lembro mais o nome da menina. Ah, sim, você tá brincando com fulana? Onde é que ela tá? Ela disse assim pra mim: tá aqui. Me mostrou o lugar, né? Aí eu olhei pro lugar e falei: ô, meu amorzinho, pois é, né, minha filha, você se brincar com água, minha filha não vai se molhar. Agora a Aurora brincando com água vai ficar toda molhada, vai me dar um maior trabalhão. Você pode chamar ela pra brincar em outro lugar? Aí ela olhou assim pro lugar onde ela dizia que tava a criança e fez: fulana, tá bom, vamos brincar em outro lugar. Aí chamou a menina e foi embora. Entendeu? Então, com criança, você tem que pegar a coisa com naturalidade. Lógico que eu tenho outro preparo. Pais que não sabem nada disso, que não tem preparo, eles pegam na brincadeira mesmo, né? Tem muita situação da criança ter uma mediunidade bem exuberante e pais não saberem o que fazer e levar a criança para psiquiatra, psicólogo. E aí, quando se encontra um psicólogo com um pouco de bom senso, vai dizer: nada, é amiguinho imaginário, né? Assim, é amiguinho imaginário, não tem nada não, toda criança, e se leva na brincadeira. Tem outros casos que a criança faz a relação de reencarnação e os pais nem notam, porque normalmente, gente, a nossa família, principalmente lidando com crianças, é o maior laboratório de tudo isso que a gente lida. Porque você vê gente incorporando, você vê gente vendo espírito, você vê gente falando de encarnação no dia a dia deles.
E daqui a pouco você fala, oxe, que tá de brincadeira. Então, o maior laboratório da gente ver que tudo isso que a gente estuda são fatos é a própria família. Se vocês forem fazer uma busca na genealogia de vocês, no histórico da família de vocês, vai ter caso de tudo de pio, como diz em italiano. Não é tudo e muito mais. Pois é, a Eliana disse ali pra gente que continuou com a psicografia. Continuou também com a psicografia, né? Passou a psicografia, mas também quase que não faz. Tá bom. André disse assim, eu achava ótimo, já ficava entretido um tempão. Pois é, essas babás. Uma graça, né? Dudu disse, esse é o meu legado. Ficou antes quando criança e agora psicografia e psicofonia. Os estudos fazem eu harmonizar mais. Mas sinto que está cristalizando alguns processos, deve ser idade à proteção. Dudu, você sabe que tem estudos interessantes que dizem o seguinte, que com a idade, a mediunidade vai mudando. A mediunidade vai mudando. Então, aquela exuberância, aquela vitalidade que você tinha, vamos dizer assim, vou chutar, tá? Dos 20 aos 35 anos, ela vai tendo uma decadência. Mas não é decadência porque você está velho, mas é porque a tendência da velhice é que as células vão morrendo. Então você vai caracterizando um outro tipo de fenomenologia, mais assim, de desdobramento mesmo. Então você pode, por exemplo, trabalhar com a mediunidade com mais potência pro lado de uma vidência, mas aí você entra no desdobramento, vê, volta para falar, tem um outro perfil. Você continua tendo trabalho. Lendo o livro novo do Pedro Camilo, tá? Lendo esse livro novo do Pedro Camilo, tem várias cartas da Dona Ivone e eu vou ter a oportunidade para trazer para vocês, porque são sempre livros que nos enriquecem, né? Eu devia estar aqui na minha mão agora, me perdoem, porque aí eu já abri aquela coisa. Mas ela fala dessa decadência da velhice. Ela fala, assim, por exemplo, do que quando ela tá lidando com o Chico, que tinha modificado, o Chico já tá com 70 anos, já tinha modificado a mediunidade dele, um pouquinho, né? Não era mais como antes, aquela vitalidade. Isso é normalíssimo, certo? É normal, mas é porque muda como perspectiva. Interessante. A Adel disse assim, há 1 ano a Kiara foi embora. A amiga da sua filha, né? Porque a criança desacopla. Aí não fica mais com aquela evidência. É questão só do acoplamento mesmo. Determina as funcionalidades do corpo físico, se acopla direitinho e aí aquela fenomenologia já não se caracteriza mais. A Eliana diz ali pra nós, às vezes nos trabalhos mediúnicos vejo, mas nem sempre. Também pra mim me preocupa, não sei se deveria me preocupar nada. Na verdade, gente, assim, eu vou abrir meu coração pra vocês, mediunidade é um fenômeno natural. E como é natural, a gente tem que pegar com naturalidade tudo que acontece. Quando acontece, se não acontece, entende? Então tem que ser tudo pego com naturalidade, acontecendo ou não acontecendo. Nunca forçar nada, nem criar preocupação, porque criando preocupação você dá uma forçada, ou você bloca. Eu acho interessante o seguinte, eu vou explicar uma outra coisa pra vocês que eu tenho aprendido. Sabe quando a gente diz assim, vamos nos concentrar? Aí você fica ali concentrando, parece que tá se apertando, né, assim? Se espremendo. Aí você não vê nada. Aí não vê nada, você não ouve nada, né? Fica assim, não consegue. Vocês sabem que isso é errado? Porque você bloca. Você trava. O concentrar, na verdade, é você ficar tranquilíssimo. Você ficar natural, observar se vem, não vem, quais são as palavras que vão surgindo, usar o discernimento. Porque às vezes é o seguinte, ó. Como é que acontece o fenômeno? Vocês já viram aqueles negocinhos de som que eles ficam subindo assim, umas barrinhas? Aqueles gráficozinhos? Todo mundo sabe o que é isso. Aí vocês imaginam assim, que a incorporação, ela vai naquela barrinha, ela vai subindo pro percentual. Aí você vai se passivizando
e o espírito vai assumindo a situação. Aí, por enquanto, ainda é você no começo, assim, né? Você ainda tá na lucidez, daqui a pouco se caracteriza o fenômeno e vai embora. Vai-se embora. Aí depois vai diminuindo de novo e acaba. Existem métodos de você observar por... Como é que eu posso dizer? Por sintoma físico. Tem gente que tem muito sintoma, certo? Seria uma coisa legal pra gente fazer um estudo nisso no futuro, não era? Legalzinho, seria um tema bom, né? Vocês gostariam de fazer? Vocês organizam aí, a gente faz. Perguntas assim, resposta, vamos bater papo. Porque pergunta e resposta, eu gosto de bate-papo, na verdade. Fica assim, determinismo, que só uma pessoa responde. A gente vai batendo um papo, eu acho assim mais saudável. Né? Nada, Eliana, você descanse mesmo seu coração. Porque a mediunidade é um sentido. Então você imagine que o seu ouvido, ele pode ouvir um tanto de decibéis. A partir de um tanto de decibéis. E para num determinado também de decibéis, não é assim? Existem sons que nós não percebemos. São os infrassons. Você já pensou se a gente ficasse... Ai, eu quero ouvir o barulhinho. A gente ia ficar... Pensou se a gente pudesse ouvir tudo? A gente ia ficar doidinho, né? Não ia dar certo. E assim, todo o restante dos fenômenos que estimulam os nossos sentidos. Tá? Beijão ligeirinho. Com Deus. Que estimulam os nossos sentidos. Então, a gente tem que deixar fluir naturalmente. Observar, achar que é natural, porque é importante que a gente entenda, introduza, incorpore a ideia que a mediunidade é um fenômeno natural, é um fenômeno de senso-percepção, que ele pode ser caracterizado com fenomenologia ostensiva, ou seja, você saber patentemente que o espírito está se manifestando, ou você ter ele por influência oculta, que é o que mais ocorre na humanidade, a influência oculta, né? Então, eu acho que a melhor solução para o fenômeno mediúnico funcionar é a naturalidade. Ah, você sabe quem é que faz um comentário legal sobre essa coisa da concentração, gente? O seu Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas. Eu achei muito curioso ele dizer isso, que a concentração desconcentra. A concentração desconcentra, porque ele ainda diz assim, que nos centros espíritos são assim que nos ensinam, e que tá errado, porque a gente fica esperando que uma voz venha nos falar do mesmo jeito que eu tô falando pra vocês, e às vezes é de outro modo, né? Que vai surgir. Então, ó, pegar bem como naturalidade. Vamos voltar nos nossos últimos minutos pro livrinho aqui. Tudo bem com vocês, né? Belezinha? Então vamos lá. Então ela disse que a presença de Roberto, a atuação dele, exerceu ação poderosa sobre o meu caráter. Melancolia profunda acompanhou-me a vida inteira devido à influência e minha consciência reconhecendo-se culpada diante dele. Negava-me quaisquer possibilidades de alegrias para o coração. Eu, aliás, não poderia esquecer facilmente certos detalhes de minha passada existência, porque as entidades Charles e Roberto pareciam interessadas em conservá-los. De certa feita, Charles declarou mesmo, veemente e autoritário, qual energético: não deixarei que esqueça certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei o sofrimento. Daí advindos, o que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo. Isso é o que eu farei. E com efeito, não só me ajudado a vencer as intensas peripécias que me foram dadas a experimentar neste mundo, como também, através do seu auxílio, boas resoluções tenho tomado a meu próprio benefício.
e tudo sob inspirações extraídas das impressões deixadas por aquelas recordações, que se muito me fizeram sofrer, também me transmitiram a certeza de que era justo que eu as sofresse, visto ter errado outrora, e que, depois da série de expiações necessárias, outras fases de progresso e ensejos felizes advirão. Prosseguindo, esclarecerei que às vezes as mesmas recordações pareciam surgir subitamente, dando a entender que seriam antes extraídas da minha consciência profunda por uma vontade exterior. Uma sugestão de entidades do invisível, tal operação dos magnetizadores e cientistas, como os Sujetes, que estudavam o fenômeno da regressão da memória, para indagações sobre a reencarnação durante o transe sonambúlico. Os fatos curiosos que passarei a narrar em seguida, durante os quais me vi representando, por assim dizer, o singular papel do sujeito de um operador no mundo invisível, levam-me a crer isso, ao mesmo tempo que desdobra o motivo das citadas recordações e de existências passadas. Então, vamos por partes. Me lembrei que esse trechinho eu já tinha lido, viu? Mas quando você volta assim, eu falei pra vocês que eu tava meio perdida no tempo, então tá bom. Mas foi bom que a gente falou de outros assuntos, aprofundiu mais, né? Eu nunca dou por perdido determinadas situações. E a participação de vocês no texto também, que foi excelente. Então, ela diz que, por que é que ele mexeu muito com o caráter dela? Porque a presença dele, e ele e Charles, né, que tinha dito que nunca deixaria que ela esquecesse o que foi que ela tinha feito, fazia com que aquela mistura do amor que ela sentia por ele com a culpa, porque ela sabia que tinha lesado ele, né? Ela tinha certeza que tinha lesado ele. Então aquilo mexia profundamente com ela. E mexeu no caráter dela, na formação, criando melancolia. Tenho informações com amigos meus que desconfiam que ela poderia sofrer de uma depressão, certo? Por quê? Porque mexendo no sistema da culpa, né? Psíquica ali, culpa, eu fiz o erro, lembrando o erro, ela tinha os seus momentos de melancolia, de depressão, sim. Deve ter mexido no sistema nervoso, porque a própria culpa mexe nisso, né? Pela falta de serotonina e etc. E ela lutou firmemente contra isso, sem apoio, vamos dizer assim, da psiquiatria. Porém, ela tinha o Dr. Bezerra de Menezes, braço dado com ela, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes cuidou dela muitas vezes, com homeopatia, em tantos outros casos, através da sua saúde. Então, ela não tinha por menos do que a proteção de Dr. Bezerra de Menezes também, que era muito mais assim carinhoso com ela do que o próprio Charles, que era severo. Charles a amava profundamente por ter sido pai, mas ele era um pai recente, foi um pai que ela desobedeceu e não escutou ele e tudo mais. E Dr. Bezerra não, já tinha sido um pai assim num passado mais distante e não tinha passado aperto com ela, vamos dizer assim diretamente, porque no auge da sua juventude, quando o Dr. Bezerra era pai dela, ele desencarnou. Então ele não viveu assim recentemente um drama como... Sim, Charles era o pai dela e Roberto o grande amor. Exatamente. Era o pai. E ele, por isso que ele era severo. Não, a frase que diz: não deixarei que esqueça os episódios por ti vividos na anterior existência, porque ele fazia de tudo. Não era pai de Roberto, era sogro de Roberto, na verdade, né? Pai espiritual, porque depois, né, quando se casa, ao menos na Europa, gente, quando uma pessoa casa com seu filho, vira filho. Cria-se um vínculo mais íntimo que é diferente. Eu tenho observado que é diferente. Então, quem casa com sua filha é um filho, né? Vira assim esse filho. A nora vira filha, né? Roberto de Carnalejas e ficou com o nome de Charles, mas o nome dele era outro, viu? O nome dele era outro.
botou o nome de Charles para não ser reconhecido, até porque ele e Roberto também, eles eram conhecidos na sociedade espanhola e portuguesa, certo? Então, se dessem os nomes deles verdadeiros, a gente ia levantar a família. Historicamente, daria para levantar a família, daria para levantar ela. Inclusive, o próprio Camilo Castelo Branco dizia lembrar da história do suicídio dela. E ele era ainda menino. O Manuel de Quintão disse isso pro Chico. Manuel de Quintão, não, Juliana, nada a ver. Esqueci o nome, gente, perdão, vou lembrar, viu? Que era um espírito que psicografava pro Chico, um poeta, e disse pra Chico que ele estava encarnado em Lisboa na época e ele era adolescente. E se desconfia também que Camilo Castelo Branco sabe disso, saiu nas notícias o suicídio dela, porque ela era uma pessoa da sociedade na época. O pai dela era um filântropo, que é o Charles, né? E aí se veio a saber. Então o pessoal que era conhecido dava para levantar nomes. Então, logicamente, vem trocadas as coisas, né? Não vem com o nome exato, não. E aqui mais que eu falei pra vocês, aí ela esclareceu que eles tiravam dela essas lembranças, essas recordações, com o mesmo procedimento que se faziam com os sonâmbulos, tá? Então, sabe, hoje em dia é mais fácil tratar desse assunto porque a gente fala de terapia de vidas passadas, né? TVP, ou... como é que chama, gente? Aquela outra atividade que faz... não chega a ser terapia de vidas passadas. Como é o nome? Me ajudem aí, pelo amor de Deus. Regressão de memória, gente. Pelo amor de Deus. Regressão de memória. Então, a regressão de memória, ela diverge da TVP, que é terapia de vidas passadas, tá? Então, a regressão de memória, hoje em dia, é mais fácil a gente conceber. A pessoa recebe determinados, vamos dizer assim, palavras-chave ao sujeito, é como a hipnose, né? Então, coloca a pessoa em transe, só que em vez de ser um transe, olha que coisa interessante, porque o transe que você incorpora, o espírito é um, você interioriza, porque você imagina assim, você navegar para dentro de ti. São as recordações. E isso às vezes acontece com a gente naturalmente, vivendo mesmo. Esses flashes reencarnatórios seriam um outro tema para estudo também. Mas vamos dar por concluído o nosso estudo de hoje. Semana que vem nós continuaremos sempre esse capítulo, quando ela inicia a dizer, nos meus 14 a 15 anos de idade, eu residia nas proximidades do cemitério. Eu já tinha feito esse pouquinho para vocês, mas eu vou começar de novo, que foi onde eu realmente parei, né? Mas nada é perdido, tudo vale a pena, até não refalar. Tá certo? Então, vamos dar por concluído o nosso trabalho, convidando vocês para uma prece, para evocar o pensamento divino, para estarmos juntos na união energética, nos renovando energeticamente e fazer essa prece de conclusão do estudo de hoje. Vamos lá? Meu Deus, Pai maior, abençoa-nos, Senhor, todos os dias das nossas vidas, quando o pensamento do nosso coração eleva até Ti. Ajuda-nos, Pai, a lembrar-nos sempre dos nossos compromissos aceitos nessa encarnação atual. Que nós possamos ter a nossa fé, Senhor, que move montanhas. A fé, não da fé do crer, mas a fé da fidelidade. A fidelidade aos Teus mandamentos, às Tuas leis, à Tua justiça. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos melhor a Ti. Ajuda-nos, meu Deus,
a superar as nossas dificuldades internas quando combatemos diariamente o maior inimigo que somos nós mesmos. Ajuda-nos sempre mais, Senhor, a amar o próximo mais próximo e também aqueles que nos criam dificuldades, caracterizando-se, Senhor, por antipatias. Que nós possamos fazer, meu Deus, por Ti, meu Deus, qualquer coisa, pelo Teu Filho Jesus também. Que possamos entender que o perdão tem que fazer parte do nosso comportamento de quem busca a felicidade. Que nós possamos observar esses espíritos que deram os exemplos para nós, a Dona Ivone e a todos os outros que trabalham na casa de Maria de Nazaré e de Francisco de Assis. Que nós nos sintamos elevados, energizados e que os nossos pontos de força, os nossos chamados chakras, possam se reativar com as energias da esperança, Senhor, de quem deposita nos Teus próprios braços a confiança. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja.